João Almeida, começo por si, que lançou esta questão numa sessão parlamentar, diria, muito parecida com a que está prevista para o 25 de Abril, ou não? Não. Olá, Carlos, boa tarde ao Pedro Delgado Alves. Tal como a vida das pessoas, há momentos em que nós fazemos aquilo que é essencial ter que ser feito e deixamos de fazer aquilo que, sendo muito importante, dadas as circunstâncias, não se pode fazer. No Parlamento é exatamente igual. Nós não podemos deixar de aprovar leis que são essenciais para que o país consiga lidar com a situação de exceção em que está neste momento. Estou muito à vontade, pode dizer, até porque discordei desde o início deste modelo de aprovar leis. Portanto, eu também não concordo com o modelo em que a Assembleia da República está a trabalhar neste momento, porque acho que também não é o modelo que melhor respeita as indicações de saúde que todos constatamos e que, aliás, o Governo, e bem, faz questão de lembrar aos cidadãos constantemente. Basta olharmos para outros parlamentos da Europa que estão a funcionar de maneira muito diferente do nosso, com menos gente, com menos sessões e com muito mais cuidados de segurança. Eu ouvi, por exemplo, agora na introdução da peça, uma questão extraordinária, dizer que os convidados vão estar nas galerias com 2 cadeiras de distância entre eles. Nas galerias não há cadeiras. As galerias do Parlamento têm bancos corridos com uma distância muito estreita entre eles, que não poderá impedir as pessoas de se tocarem, de se cruzarem, e, portanto, não há condições de... João Almeida, mas a questão maior aqui, do seu ponto de vista, é o risco efetivo de contaminação, de contágio, ou é uma questão de simbolismo por aquele dia não ser indispensável como os outros? Não vamos entrar por aí. Esse é o discurso de quem, de facto, ainda não vive bem com o 25 de Abril. Ainda não percebeu que o 25 de Abril é para todos. Não tem donos. Há muita gente que aparece agora, muita não, por acaso já é pouca, que aparece agora a falar do 25 de Abril como se o 25 de Abril tivesse direito de propriedade. Como se alguns tivessem registado a propriedade do 25 de Abril e, portanto, eles podem falar pelo 25 de Abril. Os outros não podem porque não têm a mesma legitimidade. Peço imensa desculpa. A liberdade é para todos, a democracia tem espaço para todos participarmos. E, portanto, o que está aqui em causa é haver políticos que todos os dias falam e aprovam regras altamente restritivas para o comum dos cidadãos e vão, num dia, fazer exatamente o contrário de tudo o que recomendaram. E, portanto, as pessoas não compreendem que nas circunstâncias mais difíceis das suas vidas, não apenas nas comemorações, nas mais difíceis das suas vidas, quando, por exemplo, foram privados de despedir daqueles que lhes são mais próximos, com certeza que é mais fácil garantir as regras de segurança num espaço em que, por exemplo, esteja a ser velado alguém que morreu, garantindo as distâncias de segurança, do que no Parlamento. João, deixe-me ouvir agora o Parlamento proibiu as pessoas de fazerem isso a título pessoal e acha que tem uma imunidade especial e que pode fazer o que o comum cidadão não pode. Isso é inaceitável. Sob este ponto de vista, creio que já ficou clara a sua opinião. Pedro Delgado Alves, boa tarde também. O Primeiro-Ministro disse hoje que há um excessivo nervosismo. Eu juntaria esta questão à forma como se percebeu a troca de opiniões no Parlamento. O próprio Presidente da Assembleia da República podia ter sido, vamos dizer, mais conciliador? Bom, boa tarde em primeiro lugar, boa tarde ao João também. Eu acho que, de facto, o Primeiro-Ministro tem razão na forma como analisou o tema hoje. Estamos a polemizar excessivamente um assunto que, face ao que tem o Parlamento feito nas últimas semanas, face àquilo que têm sido as medidas de segurança, garantindo a saúde a todos que têm sido adotadas, obviamente não mereceria a forma como este debate está a decorrer. Muitas vezes assentem desinformação e muitas vezes assentem factos que não correspondem ao que está a ser preparado e ao que está a ser previsto. Por exemplo, da peça ouvíamos pessoas a dizer é impossível fazer a sessão nos moldes como habitualmente sempre se fez. Ora, não é isso que se vai fazer. Há uma restrição brutal do número de convidados e do aparato associado à cerimónia no interior e no exterior do Parlamento. Procurou-se garantir, e ao contrário do que o João há pouco dizia, efetivamente é possível garantir distâncias de segurança nas galerias e é isso que está em cima da mesa. Mesmo o número que foi apontado como o número máximo de pessoas presentes, que é de 130, já sabemos que será substancialmente inferior, porque, por exemplo, quer o PS, quer o PSD já deram nota de que provavelmente não terá, no caso do PS, asseguradamente, apenas terá 1/5 dos deputados presentes, portanto um número bastante menor do que aquele que teria, no fundo, direito, se quisermos, se mantivesse o total. Portanto, de facto, o debate em fundo, no fundo, diz respeito a uma coisa diferente daquilo que está a ser discutido nas redes sociais e que está a motivar alguma comoção. E, por outro lado, também, o que está aqui em causa é uma sessão fundamental.
porque é essencial assinalar a data fundadora do regime democrático, no momento em que o regime democrático foi posto à prova como não tinha sido. Pedro, mas não me respondeu à pergunta. Não lhe parece que o Presidente da Assembleia, o Dr. Ferro Rodrigues, podia ter sido mais conciliador na forma como reagiu imediatamente, desde logo ao João Almeida, que nos está a ouvir também? Bom, vamos ver, não me cabe fazer o juízo sobre como é que o Presidente da Assembleia teve uma intervenção ou não num determinado debate, mas, efetivamente, na Conferência de Líderes, esta posição e este modelo de funcionamento da sessão solene obteve um consenso esmagador de 90% da representação parlamentar ali reunida e, portanto, o assunto estava, enfim, assente e, portanto, naturalmente... Eu espero que as maiorias não sejam nunca esmagadoras em democracia, Pedro. Não está em causa o respeito... As democracias não devem ser esmagadoras, não é? Devem ser respeitadoras. Não, com certeza, mas o ponto é esse. A decisão está tomada, a decisão foi tomada num local próprio, com uma maioria muito ampla, e obviamente o João Almeida, o CDS, todos aqueles que se opõem, também têm direito à sua opinião e de a manifestar. Enfim, como o Primeiro-Ministro bem disse, de alguma maneira estamos, se calhar, a colocar exaltação a mais num assunto que nos devia unir em vez de nos separar. E, de facto, o espírito não é de aqueles que são contra a celebração automaticamente são contra o 25 de Abril, o ponto também não é esse. Eu acho que seguramente haverá pessoas que promovem a petição, que se calhar não são motivados pelos melhores momentos, mas eu acho que, genuinamente, há muitos portugueses aos quais temos que compreender e explicar. Pedro Delgado Alves, permita-me só lançar mais um tema e começava agora por ouvir a sua... Também não é equiparável a uma coisa que o João há bocadinho dizia, com todo o respeito. Eu acho que o que está em causa nas outras restrições que se aplicaram a serviços religiosos, a funerais, a casamentos, não está em causa de num local em concreto, num local específico, ser possível gerir 10 pessoas. Não é isso que está em causa. É o facto de, se não existisse uma proibição, isso se poder replicar por 10, 20, 30, 40, 50 vezes em todo o país. Aqui estamos Pedro Delgado Alves, eu percebo as dificuldades da conversa e da moderação à distância. Pedia-lhe só que olhasse também e para o que vem a seguir, porque a seguir teremos um 1º de maio. Para si é diferente, Pedro, o que está previsto, ou pelo menos o que foi anunciado pela CGTP para o 1º de maio, do que está, vamos dizer, garantido para o 25 de Abril no Parlamento? Em primeiro lugar, o que está garantido no Parlamento é o funcionamento normal das sessões, como elas, normal, com as devidas aspas, ou seja, para o período em que temos estado a organizá-las. E, portanto, assim como é importante aprovar a legislação, também, no momento em que, volto a dizê-lo, não me canso de enfatizar este aspecto, no momento em que outras democracias, com o mesmo problema da pandemia e com o abuso dos decretamentos de estado de emergência, como é o caso da Hungria, ou a tensão que hoje se assiste no Brasil em torno das instituições democráticas, a nossa democracia poder de forma madura dizer que está a funcionar e que reúne o Parlamento é particularmente importante e não acho que devemos torná-lo uma questão de somenos. Catarina Martins acho que descreveu bem o ponto. Não se trata de fechar o Parlamento naquele dia, é apenas de assegurar que ele, naquele dia de todos, é o dia em que ele não pode estar fechado para assinalar esta data, para que os cidadãos sintam que estão representados e os cidadãos que não podem celebrar o 25 de Abril de outra forma, porque não haverá manifestação habitual a descer à avenida em Lisboa e no Porto e noutros sítios, terão pelo menos os seus representantes a representá-los também nessa comemoração do 25 de Abril. Do que sabemos quanto à comemoração do 1º de Maio, aqui obviamente, portanto, o Carlos Daniel vai-me desculpar, de facto não sei exatamente o que é que a CGTP prevê, e, portanto, penso que será discutido hoje, mas também do que foi dado a conhecer, não se trata naturalmente da manifestação do 1º de Maio que está em cima da mesa todos os anos. O que se trata são um conjunto de ações em vários pontos do país. Eu acho que já vi uma notícia, mais uma vez, não quero estar aqui a falar de cor, porque não é um assunto sobre o qual tenha dados concretos, é uma decisão da CGTP, mas o que sabemos é ações de colocação de informação, de cartazes, de pequenas reuniões pontualmente, e portanto não é de todo uma manifestação como aquela que anualmente se realiza no 1º de Maio e o que sabemos é precisamente isto. Não há uma manifestação e não há comemorações nos mesmos termos. O que haverá é também um espaço, um local, justamente tendo em conta que, ao contrário também do que às vezes é dito, que todos os portugueses estão trancados em casa. Não. Há muitos portugueses que estão a desempenhar o seu trabalho, estão a ir porque fazem parte de serviços essenciais, porque estão a desempenhar as suas funções, por vezes na rua, nos seus locais de trabalho. Portanto, o Dia do Trabalhador também é importante dessa perspectiva, para que aquelas pessoas que foram chamadas ao seu dever, assim como os deputados também são a ser chamados ao seu dever no dia 25 de Abril, porque é o meu dever enquanto deputado. Muito bem, Pedro, ficou claro. Deixa-me ouvir só o João Almeida, o nosso tempo está a esgotar-se. João, queria ouvir também sobre isto, sobre esta circunstância. Muito obrigado mais uma vez, Pedro. Esta circunstância do 1º de Maio e, se quiser, uma preocupação que é de todos em relação a situações que justificam normalmente que as pessoas se juntem. Estou a pensar no 13 de Maio em Fátima também. Eu sei, já vem aí um tempo em que a pedagogia, vamos dizer, do que é fundamental garantir ainda tem que se fazer. Carlos, eu acho que o país estava perfeitamente preparado para lidar com todos esses momentos em que normalmente sai à rua por motivos os mais diversos, políticos, sindicais, religiosos, mas os mais importantes que estão restritos são os da nossa vida normal em sociedade.
e que ficou com uma visão muito mais negativa a partir do momento em que os políticos resolveram fazer o contrário de tudo o que estavam a recomendar, com uma arrogância significativa. Eu ainda ontem ouvi a Sra. Ministra da Saúde e não queria acreditar. A Ministra da Saúde devia ser a pessoa que tinha como primeira preocupação assegurar a saúde de todos os portugueses e as condições para que isso seja possível. E o que é que resolveu dizer? Que quer posse e mande e, portanto, vai haver 25 de Abril e temos que nos conformar com isso. Claro que vai haver 25 de Abril. Claro que devia haver comemoração, mas podia isso tudo ter sido organizado com bom senso. Não o que preocupa mais o 1º de Maio, concretamente? É a última pergunta e pedia-lhe uma resposta rápida. Não o preocupa mais a hipótese do 1º de Maio com a gente nas ruas? Carlos, preocupa, depois do 25 de Abril, preocupa ainda mais porque é na rua e porque ninguém, como se viu ainda agora pelo que disse o Pedro, faz ideia como é que se pode comemorar na rua alguma coisa garantindo todas as condições de saúde e de segurança que estão estabelecidas. O país não aceita que haja regras para o comum cidadão, regras especiais para políticos e regras ainda mais especiais para a CGTP. João Almeida, agradeço. Pedro Delgado Alves também, e agradeço-vos a compreensão para a dificuldade que é moderar um debate com distância, obrigado, mas distância Carlos. recomendada também. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Muito boa tarde.